Dentro de instantes, Tempo e Dinheiro. Apoio LS Tractor, tratores projetados para o hortifruti. Copavel, a força que movimenta o agronegócio. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Seja assinante do Clube do Tempo e Dinheiro. Entre no Clube do T&D. No ar, Tempo e Dinheiro, com Karina Botião. Segunda-feira, 3 de junho, mais um mês começando e você aqui com a gente no Tempo e Dinheiro, que também está no ar a partir de agora. Muito boa tarde para você, seja muito bem-vindo. E olha só, na sexta-feira a gente falou aqui sobre a cota de inundação do Lago Guaíba, que estava baixando aos poucos. No sábado ele chegou a ficar abaixo da cota de inundação, mas olha só o que aconteceu e foi manchete aí do Globo. O Guaíba registra aumento de 43 centímetros nas últimas 6 horas. E Cais Mauá volta a alagar, inclusive a gente tem algumas imagens que mostram esse momento. Foi hoje de manhã, às 7 horas e 51, voltou a... Na madrugadinha de hoje já atingiu 3 metros e 86 centímetros. Lembrando que o Rio Grande do Sul tem 172 mortos, esses números foram atualizados nesse domingo, quando mais uma vítima fatal foi contabilizada, 42 desaparecidos e olha só, 617 mil pessoas ainda estão fora de suas casas. E segundo o IMET, o Porto Alegre teve um mês de maio mais chuvoso da história, total aí de 539,9 milímetros no acumulado. Mas eu vou agora com o João Batista, que vai falar sobre essas informações, outras informações também do tempo e do dinheiro, né, João Batista? Bom início de semana para você, boa tarde. Boa tarde, Karina Botião, boa tarde a todos os amigos do Tempo e Dinheiro. Então, se referindo ao Rio Grande do Sul, continua frio lá embaixo e chovendo na parte sul, metade da parte leste, de Bagé para a direita ali, olhando o mapa, claro, em direção à Lagoa dos Patos, Porto Alegre, continua chovendo. Não é uma chuva muito forte, mas lembrem-se, né? O terreno está alagado, Porto Alegre continua inundado, aeroporto, essa coisa toda. E o frio, né? A minha amiga Fabiana Silveira, lá de Piratini, interior do Rio Grande do Sul, região de Bagé, disse que hoje ela amanheceu com 3 graus. Agora 12 graus ensolarado com ventinho gelado, mas ela não se perde, desejando a todos nós uma boa semana e vamos em frente. Bom, o que nós temos, além dessa necessidade que a Karina sempre faz na abertura do programa, é de lembrar dessa tragédia gaúcha, porque conforme a gente já falou isso, os dias passam, o restante do país vai esquecendo, não as pessoas que estão debaixo daquela situação. Lembrando, né, Karina, 172 mortos, 42 desaparecidos, 617 mil pessoas fora de suas casas nesse frio dramático, danado. E como tudo acontece depois do problema, um mês depois, aí o que vem? Vem a realidade dura, crua, cruel, e faz com que as pessoas que estão sendo atingidas se revoltem. A manchete da CNN do luto à revolta. Clima de indignação amplia protestos no Rio Grande do Sul em meio ao prolongamento da crise. As pessoas estão vendo que só tem palanque político, não tem, né, um canteiro de obras como era de se esperar. Nesse instante eu estava ouvindo as informações aí, deu uma enchente na Alemanha também, por causa do El Niño, que está indo embora. E aí o que o governo da Alemanha fez? Colocou 20 mil pessoas para ajudar, para conter, para arrumar. Imediatamente estava chovendo, inundado e o pessoal ali. Vamos dizer que é país de primeiro mundo ou de pessoas responsáveis, Karina? E, por fim,
o El Ninho. O El Ninho, deixa eu ver aí a folha, o El Ninho está indo embora, não vai deixar saudades, vem Laninha, mas mesmo assim há uma tendência de calor continuado também no segundo semestre durante a safra. Nós vamos mostrar isso já já através das manchetes do Notícias Agrícolas. Falando de tempo, deixa eu ver aqui como é que estão as chuvas nesse instante. As chuvas, como eu disse, só ali perto da Lagoa dos Patos, Porto Alegre. Vocês estão vendo ali no Rio Grande do Sul, né? Também tem uma frente subindo na Argentina, a situação também da safra argentina está garantida. No meio do Brasil, Centro-Oeste, nós aqui em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, debaixo de sol aberto e umidade passando pelo Mato Grosso, tem aquela faixa ali no norte de Minas com o sul da Bahia. Essa é a situação nesse instante em tempo real. Preço, a soja voltou a cair porque está chovendo, não tão forte, mas chovendo dentro do acordo para não atrapalhar a safra americana. As máquinas estão correndo muito rapidamente, aquelas grandes máquinas, e os preços da soja desabando agora, mas desabando legal. Não só perdeu a referência dos $12, como agora 11,89,50, perdendo 15,5 a soja, desabando, 1,28 de recuo. O Vlamir Brandalize vai dizer para vocês já já que agora o suporte é 11,5, que é daí para baixo, infelizmente. Então, vamos olhar os preços do café, que no entanto estão em alta boa de mais de 1%, o Arábica lá em Nova York, a 224,63 centes de dólar por libra-peso. Hoje é dia de Vlamir Brandalize comentar dentro da porteira a situação das commodities e do Maurício Bellinello falar das projeções dos preços para que você, o senhor e a senhora sejam os produtores rurais mais bem informados do meu Brasil. Uma pauta recheada, mais um dia de boas informações aqui para nós, né, Karina Botion? Vamos em frente. É isso aí, João Batista, daqui a pouco você está de volta. Eu quero, antes de abrir o programa, mostrar uma foto que o Silvio Adame mandou para a gente lá do Noroeste Paulista, de Mira Estrela. Olha que pôr do sol mais maravilhoso que ele está dividindo aqui com todos nós do Tempo e Dinheiro, com você que nos acompanha todos os dias. E o João Batista me contou aqui, olha, ele é muito conhecido, faz sonhos e pãezinhos maravilhosos aí todas as madrugadas. O Silvio trabalhando para alimentar aí a população de Mira Estrela, levar alegria e dividir hoje com a gente esse cenário maravilhoso. Quero pedir para o Gleidson colocar também a bandeira do Brasil, a bandeira que representa o Tempo e Dinheiro e todos os produtores rurais desse nosso Brasil. A gente se enche de esperança porque mais um mês começando e a gente tem a certeza de que sim, o Brasil vencerá. Tempo e Dinheiro está no ar. De junho, segunda-feira, sejam muito bem-vindos a partir de agora em mais uma edição do Tempo e Dinheiro. Eu vou direto aos destaques dos nossos analistas, começando por ele, Vlamir Brandalize. Olá, amigos do Tempo e Dinheiro, Mercadão, hein, João Batista? Chicago perdeu os $12, segue frágil, agora o suporte está em 11,5. Plantio americano parece estar acelerado, o clima americano é favorável. Fatores positivos da soja nesse momento, só o trigo que segue positivo, mas não está dando muita força nesse começo de semana. E aqui no Brasil, já vamos comentar aí que mercado interno começou a recuar, mercado caiu nos portos, o produtor está perdendo o cavalinho fugindo. Será que o cavalinho vai ficar? Já no Tempo e Dinheiro. O destaque da semana vai ser a pouca chuva em grande parte do país. Tem uma frente fria passando no Rio Grande do Sul agora, mas é pouca chuva. Na área do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, milho safrinha, quase nada ou nada de chuva. É o destaque da semana. Previsão, detalhes aqui na página. Muito boa tarde a todos que nos acompanham nessa edição do Tempo e Dinheiro. O mercado do boi gordo, esse continua com uma pressão baixista a favor da indústria, que oferece e oferta preços mais
aviltados, entre aspas, mais baixos, além daquilo que vinha sendo registrado ao longo do mês de maio, que teve aí um saldo de queda no acumulado para o arroba do boi gordo, só pelo indicador de 3,58%. Lá na B3, hoje, negociações seguem mostrando exatamente essa situação, vencimento mais curto, que passou a ser o vencimento mais negociado, o junho a R$ 225,80, uma queda de 0,11%. Do lado positivo, mais a variação positiva, o julho em diante, R$ 233,30, acima dos R$ 230, 0,17 de alta, 0,17 de alta para o agosto, 234,60 por arroba, o setembro 236,70 também tem uma variação aí de 0,08% do lado positivo. O indicador, como disse, na última sexta-feira já teve uma queda de 0,16% aos R$ 221,00 mais 15 centavos. Quanto ao mercado físico, hoje abertura apurada pela Scott Consultoria, entre 32 praças, uma apresentou variação positiva, 2 apresentaram queda. São Paulo, Barreto, Araçatuba, arroba a prazo, boi comum, 218,50, Espírito Santo, 194, Rio de Janeiro, 202 por arroba a prazo, oeste do Rio Grande do Sul, quilo a prazo a R$ 8,30. Daqui a pouquinho comentamos, e Iberville comenta o que acontece, pelo menos a expectativa em relação aos preços da arroba do boi gordo nesse mês de junho. Daqui a pouquinho a gente volta com essas informações. Vamos conferir o que acontece com Chicago e também Nova York em tempo real, mostrando a soja nas negociações na abertura da semana abaixo dos $12 por bushel, soja $11,89,12, queda de 1,32%. O milho cai 1,15%, 1,21 ampliou agora a queda a $4,40,60. Trigo, a queda de 0,06%, $6,77,60. O café, 224,98 em Nova York, sobe 1,18%, enquanto o robusta na Bolsa de Londres também sobe hoje 3% aos $4.244 por tonelada. Aí o açúcar em Nova York tem uma alta de 2,62% a 18,78%. O algodão, queda de 3,40%, acompanhando o petróleo, que também cai 3,5% a $74,30. O ouro, escalada, né, de preços de cotações, 0,77 de alta a $2.363,85 por onça Troia. Quanto ao mercado cambial, de olho no mercado, de olho na taxa de juros da Europa, de olho na taxa de juros do Brasil, também no leilão swap cambial que vai ter na sessão de hoje pelo Banco Central, está aí, recua 0,18%, chegou a operar em alta, recuou a R$ 5,23 mais 60, lembrando que sexta-feira o dólar fechou em alta. O índice Bovespa, ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo, a B3, alta de 0,08% aos 122.199 pontos. Bom, são essas informações só nesse comecinho dessa edição do Tempo e Dinheiro, que tem muito mais detalhes e informações, não é isso? Boa tarde, Karina Botião. Com certeza, tem sim, Sérgio Braga. Obrigada, boa tarde para você. Daqui a pouco te chamo de volta. Eu vou agora para os destaques das notícias do mundo agrícola, né? Vamos saber o que foi destaque hoje do principal portal que é referência em notícias para o Tempo e Dinheiro, o Notícias Agrícolas. Rússia pode declarar estado de emergência por danos com geadas e trigo sobe quase 3% em Chicago. Produtores de leite realizam atos para reivindicar a alíquota zero na reforma tributária. Protesto deverá acontecer na quarta-feira na Câmara dos Deputados. Ovos Cepeia. Diferença entre preços de ovos brancos e vermelhos no Espírito Santo é recorde. Milho. Colheita avança, preços variam entre regiões. E citros. Moagem deve impulsionar preço da laranja in natura. E no cenário internacional, também envolvendo o Brasil, China e Brasil devem se encontrar durante essa semana. E a manchete da Folha de São Paulo está dizendo o assunto. China volta a cobrar que Brasil entre na iniciativa Cinturão e Rota.
Com isso, seria viabilizado o corredor ferroviário até os portos do Oceano Pacífico. Nessa foto, inclusive, que vocês estão vendo aí na manchete, a gente tem imagem das obras de construção do megaporto de Xangai, no Peru, parte da iniciativa Cinturão e Rota, em 22 de agosto de 2023. Agora, no Brasil, a Frente Parlamentar Invasão Zero está bem insatisfeita com o último anúncio do governo Lula, que diz a esse respeito, destaque da Veja também. Na contramão do Congresso, o governo Lula chama a MST para planejar a safra. O presidente da Frente Parlamentar, o deputado federal Luciano Zucco, do PL do Rio Grande do Sul, lamentou que o movimento vai discutir a destinação de mais de 70 bilhões de reais. Ainda sobre a nossa economia, notícia da Investing, IPCS acelera a 0,53% no encerramento de maio, é o que está afirmando a Fundação Getúlio Vargas, após 0,42% em abril. O índice acumula alta de 3,30% em 12 meses. E aí algumas áreas que estão puxando esse avanço, educação, avanço não, né? Aceleramento aí do IPCS. Educação, leitura e recreação, habitação, alimentação, despesas diversas e vestuário. A revista Oeste ainda fala sobre o mercado, que volta a elevar projeções de juros e inflação para 2024 e 2025. O IPCA subiu de 3,86 para 3,88. E a Folha, resumindo um pouco de tudo que a gente vem falando, gastança de Lula dá mais ganhos a rentistas. E sobre isso e outros assuntos, vou passar agora para a análise do dia do João Batista. João. Pois é, a Folha de São Paulo que fez o L, lembra? Que foi, né, que fazia uma campanha diária, dioturna, dia sim também dia outro, contra o Bolsonaro, fez o L, agora está em editorial assustada, né, como se fosse novidade para alguém, né? Com as gastanças de Lula, que se considera, né, uma pessoa acima de qualquer entraves, e está gastando e causando inflação. E como todos sabem, inflação não é apenas um destrambelhamento da economia, é uma punição aos mais pobres que não conseguem correr e fazer reservas, porque não tem do dinheiro frente à alta dos juros. Lula vive insistindo que baixando os juros estaria tudo resolvido. Ora, a própria Folha reconhece, para baixar os juros tem que controlar a gastança. Nesse editorial, Karina, eles abrem, a Folha abre dizendo que o Banco Central divulgou que nos 12 meses encerrados em abril, a medida mais ampla do desequilíbrio fiscal do país mostrou um déficit exorbitante de 1 trilhão e 43 bilhões, equivalentes a 9,41, quase 10% do produto interno bruto. Só a diferença, quase 10%. Trata-se, editorial da Folha, da pior marca desde abril de 2021, quando se vivia o impacto da pandemia. E agora? Bom, aí a Folha diz o seguinte, que ela encerra dizendo que a desconfiança que isso causa no mercado, principalmente lá fora, o Giovanni Lorenzon vai mostrar, inclusive, quanto de dinheiro saiu do país, porque ninguém vai investir sem segurança. Então, que essa desconfiança, segundo a Folha, eleva as taxas de juros de prazos mais longos, que determinam o custo de financiamento de toda a economia, como tem sido observado nos últimos meses. Os alertas estão à vista de todos e deveriam suscitar a revisão da postura governista. A Selic, para encerrar, Karina, está em 10,5% ao ano, porque Lula insiste em gastar como se não houvesse limites. Se o mandatário não acredita em responsabilidade fiscal, o risco de descontrole da dívida cresce dentro da percepção da sociedade brasileira, ou seja, todos nós. Quem sabe, né, esses alertas façam com que Lula e o governo petista se enquadrem para não prejudicar os que mais precisam. Karina Botião. Obrigada, João Batista. Te chamo daqui a pouquinho de volta. Eu vou agora seguir para a gente saber o que diz a nossa previsão do tempo. Vinheta do Tempo hoje no ar, com o apoio do Clube TD. Clube do Tempo e Dinheiro oferece o Tempo hoje.
Olha, choveu no Rio Grande do Sul no fim de semana. A gente viu aí que o nível de inundação, a cota de inundação do Guaíba voltou a ser atingida. Nós temos foto de São Cepé, no Rio Grande do Sul, sobre a chuva. Choveu bastante na madrugada, olha só. E agora de manhãzinha ainda chovia bem por lá. Inclusive, a gente tem um mapa mostrando as chuvas que vão atingir o Rio Grande do Sul entre hoje e amanhã, pelo menos. Deve terminar amanhã essa chuva, mas ainda tem aí, olha, na região de Santa Maria, Porto Alegre, Pelotas, região aí da Lagoa dos Patos deve receber chuva ainda, também com declínio de temperatura, viu? Entre 3 a 5 graus a menos nos termômetros nessas regiões do Rio Grande do Sul. A Folha de São Paulo diz o seguinte, que a frente fria de São Paulo está perdendo força nos próximos dias. Apesar da umidade do ar ainda estar baixa, em torno de 38%, essa umidade vai aumentando a partir de amanhã, porque a gente vai ver daqui a pouco na previsão do IMET que uma frente fria e de chuva está subindo pelo litoral do Rio Grande do Sul. Essa mesma chuva que a gente viu, ela vai para o oceano, mas sobe um pouquinho ali pelo litoral paulista, então essa umidade aumenta no estado de São Paulo, mas não traz muita chuva não, devem ser chuvas isoladas e também as temperaturas não devem aumentar tanto. Então, por enquanto, a Defesa Civil mantém o alerta de baixa temperatura, em torno ali dos 14 graus, as mínimas. Na verdade, esse friozinho que já vem fazendo desde as últimas 2 semanas, no último fim de semana foi assim também. Está chovendo muito também nos Estados Unidos, a gente noticiou bastante semana passada e as chuvas devem continuar por lá. A gente tem um mapa do radar dos Estados Unidos de chuvas, olha só. Esse mapa mostrando chuva no estado do Minnesota, Iowa, Kansas, Oklahoma, Missouri, Arkansas. Também ali chuva no Texas, bastante chuva nos Estados Unidos. Depois, João Batista vê se isso tem algum reflexo, né, para a agricultura junto com o Vlamir Brandalize. Temos já o destaque do Notícias Agrícolas? Vamos lá? IMET junho terá temperaturas acima da média em todas as regiões de produção agrícola. Chuvas devem ficar acima da média apenas no norte e em algumas áreas do nordeste. Vamos saber em tempo real como estão as chuvas nesse momento no Brasil. Passando ali pelo Rio Grande do Sul, na região metropolitana de Porto Alegre, atingindo uma parte bem pequena ali de Santa Catarina, né? Mais nebulosidade, chegando só ao Paraná. Também um pouco de umidade ali no noroeste do Mato Grosso, no Amazonas, né? Ali a região central, no Pará. Passando um pouco de umidade ali também por Goiás, sul da Bahia, norte de Minas Gerais. É esse o cenário que a gente tem, mas a gente vai ver pela previsão do IMET que após amanhã, né, a partir de quarta-feira, a gente tem um período bastante seco na maioria dos estados do Brasil. Vamos acompanhar essa previsão então para os próximos 7 dias. Olha, a gente começa a previsão por amanhã, terça-feira, dia 4, e tem chuva ali pela região central, região metropolitana de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, amanhã, terça-feira. Depois essa chuva vai indo para o oceano, diminui e fica limpo o tempo na quarta-feira, dia 5. Vai subindo ali pelo litoral de São Paulo, essa umidade, Espírito Santo, Rio de Janeiro, né? Chove lá no litoral sul da Bahia, dia 5 e 6, olha só. Chuva ali no litoral da Bahia e bastante umidade pelos estados, pelo litoral nordestino, né? A gente vê isso. Mas o Brasil essencialmente seco, olha, durante esses dias 5, 6, 7, a maior parte do Brasil sem chuva. Sudeste, centro-oeste, sul, nordeste, chuva lá no norte, né, em Roraima, todos esses dias, inclusive sábado, dia 8. No Amapá também chuva, bastante umidade ali no Amazonas e nos estados nordestinos ali no litoral, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, bastante umidade chegando por ali, mas no restante do Brasil só tempo seco. Vamos ouvir a explicação do Ronaldo Coutinho, da Climaterra, o que ele tem a dizer sobre essa previsão, como ela pode se refletir também, principalmente nas lavouras de todo o Brasil. Estamos aqui, ó. Nessa semana o grande destaque é a pouca chuva em grande parte do país, que também não deixa de ser normal nessa época do ano. Tu vê que uma enorme área do Brasil praticamente sem chuva. Centro-oeste, grande parte sudeste e grande parte do Paraná. Na área do milho e safrinha, praticamente nada de chuva nessa primeira quinzena de junho, que realmente traz
uma preocupação para quem tem milho em andamento, o enchimento de grão vai fazer falta. No Rio Grande do Sul tem um pouco de chuva, basicamente hoje, alguma coisinha na terça ou quarta, Santa Catarina entre hoje e amanhã, e no litoral de São Paulo, Rio também, entre essa terça e talvez quarta-feira. Pode chover bem aqui, no litoral do Nordeste nessa semana, e aqui ao norte do Brasil também, com chuvas mais significativas, principalmente Roraima, Norte do Amazonas e Amapá. Mas na grande área central do país, tempo seco. Quando chega do dia 8 ao dia 12, mais seco ainda. Tu vê que diminui praticamente grande quase todo o país com pouco ou nenhuma chuva. Alguma chuvinha aqui que deve ser. Isso aqui deve ser na semana que vem, ali pelo dia 11 ou 12. E aqui no litoral do Nordeste, que é normal nessa época do ano, a chuva permanece. Surpreende um pouco aqui, o Nordeste, Minas e o Espírito Santo. E aqui ficou com chuva boa também, mas uma enorme área aqui, tempo seco. Então dá para ver que o milho safrinha no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo, Triângulo Mineiro e Norte do Paraná, o café é bom por causa da colheita, mas para o milho safrinha, quem tiver em grãos, em enchimento de grão, vai preocupar. Até o dia 15, praticamente nada de chuva. A anomalia está aqui, até o dia 17, os próximos 15 dias, abaixo do normal na região sul. Para o Rio Grande do Sul e Santa Catarina, inicialmente é bom. O processo de estiagem já começou. Agora ele é bom. Daqui a algumas semanas começa a preocupar. Aqui é normal e aqui no Nordeste é acima do normal. A metade leste do Nordeste é acima da média, o que é muito bom para eles. Estica aqui o inverno no norte e acentua a estação chuvosa no leste. E mais ao norte do Brasil, diminuindo a anomalia negativa da Amazônia. Temperatura começa a subir no Brasil. Vamos ter agora essa primeira quinzena acima do normal a temperatura. A diferença para o mês de maio é que não será tão quente e as madrugadas continuam frias. Vai fazer frio hoje, amanhã e quarta aqui no sul do Brasil. Pode ter geada aqui no Rio Grande do Sul e Santa Catarina entre essa terça, quarta e quinta e talvez até temperatura negativa na terça-feira, mas depois começa a esquentar. E o pessoal pode acompanhar tudo isso aqui no nosso canal do Tempo, Peter Shaw, Ronaldo Coutinho, e também no Tempo e Dinheiro. Da Climatea, Ronaldo Coutinho. Obrigada, Ronaldo. Bom início de semana para você. João Batista, e o que os nossos seguidores do Tempo e Dinheiro estão contando sobre o tempo aí nas regiões deles? Graças a Deus temos uma rede de informantes que me deixa muito feliz. E só acrescentando ao que o Ronaldo disse, que temos mais informações do Ronaldo, da equipe do Ronaldo, lá no nosso site, o Tempo e Dinheiro Oficial, nas nossas mídias sociais, e confirmando o que o Ronaldo disse sobre o Nordeste, o meu amigo Beto Alvino, lá de Campina Grande, na Paraíba, disse que está chovendo agora lá em Campina Grande, lá na Paraíba, com cara de inverno. O Rodrigo Siski, de Vespasiano Correia, Rio Grande do Sul, disse que está chovendo, tem lá aquelas carinhas que ele põe lá de tristeza, né? Também chovendo em Nova Petrópolis, Rio Grande do Sul, diz o Erni Pinot. Né? E em Santa Catarina, no oeste de Santa Catarina, Neymar Fence, que diz que sol com algumas nuvens, mas a temperatura está agradável. Não está agradável em Brasília, diz o Jânio Zeferino, meu amigo, dizendo que lá em Brasília esfriou muito. Já a Juliane Cristina Nardelli Grenha, minha amiga lá de Campo do Tenente, lá do sul do Paraná, dando uma boa tarde a todos vocês, e sudeste do Paraná com temperatura agradável também. Não está agradável, Karina, e eu tenho que recorrer ao Correio do Povo lá de Porto Alegre, dizendo que a colheita de soja do Rio Grande do Sul avança, mas com perdas de qualidade, castigando o agricultor. Faltam 3% da soja gaúcha a ser colhida, o restante já está todo colhido, estão colhendo já a safrinha lá em cima. E o que nós temos, por exemplo, o Correio do Povo diz que em municípios do sul, do estado do Rio Grande do Sul, como Santa Vitória do Palmar, ainda há plantações alagadas, índice de perdas leva muito agricultores a desistir da colheita, e os que conseguem sair, como lá em Bagé, veja a situação das estradas em Bagé. Temos um vídeo e temos várias fotos. Coloque o vídeo primeiro, Gleidson. Você vira a barra de chuvas no fundo, né? Enfim, precisa de muita resiliência, teimosia, insistência, né? Para passar nessas estradas aí. Pode passar as fotos, Gleidson? Olha, então assim, depois do trauma
né, das enchentes, vêm as consequências, e a gente não pode esquecer dessa dificuldade do sofrimento. Olha, lá em Faxinal do Soturno, que não está chovendo agora, abriu o tempo, olha o que resta para você trafegar nas estradas de Faxinal. Como é que a gente trafega nisso? Não tem mais estrada, é só pedreira. Enfim, eu repito a minha frase constante aqui no Tempo e Dinheiro, Karina. Muito palanque e poucas obras, poucos canteiros de obras é o mal que atinge o Rio Grande do Sul nesse instante. Karina Botião, vamos em frente. Vamos em frente, João. A gente vai para um intervalo, logo depois o João volta com o Vlamir Brandalize falando de soja, milho, também sobre a questão do arroz e também afetando o Rio Grande do Sul. A gente volta daqui a pouco, então não saia daí. Eu comecei aqui nesse palco, mas não foi só com o som do violão, não. Foi com o ronco do trator. Eu sempre fui um produtor rural e quero crescer cada vez mais. E a marca que eu escolhi para mim é a LS Tractor. Ela tem força, tecnologia e amor pelo campo. Maravilhoso, né? É show demais! É tão show que eu pedi bis. LS Tractor, tecnologia sul-coreana, coração brasileiro. Esse é bruto, hein? Nesta safra, a comercialização está complicada. Quem arriscou está correndo riscos. Produtor, proteja seu preço. Participe do curso de Introdução aos Mercados e Commodities com Maurício Belinello. Por que fazer o curso de Introdução aos Mercados de Commodities? Para você operar direto do seu computador, do seu celular e ser independente. Você estar no seu controle, no controle do seu negócio. E como fazer isso? De uma maneira muito simples, no seu celular. Você abre um cadastro numa corretora americana, você abre uma conta num banco americano e começa a operar sozinho, sob o seu controle, sob o seu comando, você que manda. Então, meu amigo, inscreva-se no curso de Introdução aos Mercados de Commodities com o Maurício Belinello e vamos em frente. De volta com Tempo e Dinheiro, vou chamar o João Batista para a gente saber os preços, as cotações da soja nesse comecinho de semana. João. Preços ruins para a soja, né? Voo de galinha, né? Chovendo bem, lá nos Estados Unidos está chovendo, mas não para atrapalhar o plantio, aliás, para até melhorar o que foi plantado, e com isso, lá em Chicago, os preços desabando em tempo real, perdendo 16,38 o vencimento julho, o presente vencimento, o agosto é o mais negociado, mas é praticamente igual. Então, o bushel, 11,88,5. Lembra que nós estávamos fechando a semana, meados da semana, procurando os 12,50 e o Vlamir falava, infelizmente, isso não vai suportar. Aproveitem que isso não está tranquilo para os produtores. Deu o que deu hoje, recuo de 16,38, 1,36% só essa manhã, 1%, 1,36% só de recuo. 11,88,62 é o vencimento julho. Os 4 vencimentos, os mais próximos lá em Chicago, estão assim, julho 11,89, agosto 11,87, setembro 11,65, novembro 11,65 também. Esse recuo para setembro e novembro a gente sempre costuma lembrar que é o mês da entrega americana, o mês da colheita, etc. E o Vlamir já antecipou na escalada dele que agora o suporte temos que pensar em 11,5. Puxa vida, vamos ver o câmbio daqui a pouco. Mas aqui na B3 a soja também segue Chicago, é um vencimento, perdendo 1,43 o vencimento julho, recuando para 26,20, agosto 26,19, setembro 25,69. Ô Gleidson, deixa eu ver o câmbio, vai, antes de chamar o Vlamir. Como é que está o dólar? 5,23 também recuando. Vixe, não tem para onde correr, hein?
Vamos saber do Vlamir Brandalize, notícias da soja no ar, Gleidson. Notícias da soja com Vlamir Brandalize. Apoio Copavel, um show de cooperativa. Muito bem, muito boa tarde, Vlamir Brandalize, de volta à sua casa depois de andar para cá e para lá. A gente quase que cruzou lá nos céus de Mato Grosso, vimos colheita do milho safrinha andando e você mais uma vez confirmando, que língua, hein, cara? Você falou que ia cair, caramba. E quando volta a subir, Vlamir? Boa tarde. Boa tarde, João Batista, boa tarde a todos. Olha, João, em princípio a soja está sem fator positivo nesse momento, então precisa aparecer uma novidade. Nesse momento não tem novidade para a soja. O fator que era positivo aí nas últimas 2 semanas que ajudava a soja era o trigo, que estava em alta. Hoje ele também trabalhou mais em alta, agora liquidou um pouco, mas ele já não está ajudando muito mais, não, João, porque o que está pesando, que a gente tem que alertar o produtor, é que quando chega nessa fase de final de plantio americano e de germinação e desenvolvimento das lavouras, o investidor e o mercado de Chicago, ele olha para o umbigo americano e esquece de olhar o resto, porque hoje ainda tem soja para colher na Argentina, mas já não tem mais risco de perdas importantes. Safra brasileira praticamente fechada, e isso dá tranquilidade do lado do comprador, né, João? Então, dia de calmaria, dia de mercado entregou os $12 e o 12, que antes era o suporte, agora se transformou em resistência. Suporte agora está no 11,5, João. E eu não posso deixar de falar, porque eu acho que ainda há a possibilidade de perder os 11,5, João. Essa que é a tendência, aí dependendo como é que vai andar aí o clima americano nos próximos dias. Ruim, hein? Que situação. Ok, e também daqui a pouco você vai dizer que está... Como é? Fala, Vlamir. O produtor teve oportunidade nas últimas 2 semanas a 12,5, né, João? Então, 12,5, prêmios muito bons. Agora o mercado aparentemente já começou a se estar abastecido, prêmios também já começam a perder fôlego, dólar que estava em alta também começa a cair. Ou seja, os fundamentos que faz a cotação da soja estão todos negativos. O produtor não pode esperar que venha um milagre, alguma coisa que venha a acontecer, novidade, mas em princípio o mercado segue com viés de baixa, continua com viés de baixa agora, começou a semana com viés de baixa. Inclusive na parte interna, comercialização interna no Brasil também viés de baixa, vai falar já já, mas assim, olhando a posição dos fundos, olhando as posições dos preços em Chicago, como eles estão com garantia de soja, eles ficam olhando lá para frente. Você acha que, vamos dar, claro que você não tem essa certeza, você olha os números, né? Será que a gente tem alguma perspectiva de preços melhores lá pelo final do ano? Muito difícil, João. Esse ano parece que a safra americana está engrenando numa situação melhor do que teve nos últimos 3 anos, que eles tiveram todos os problemas, né? Hoje ela está com dificuldade de engrenar um nível maior, porque nós vamos pegar lá para frente e plantar nova safra, né? E nós vamos plantar mais. Isso é o que eu vejo em todo o Brasil, vai plantar mais. Não tem muita alternativa. O produtor tem que plantar mais e qual é a saída? Melhorar a produtividade, colher mais. 5, 10 sacas a mais para compensar aí a variação de mercado. Mas, em princípio, o mercado de 2025, ele, por enquanto, ele continua melhor do que foi o começo de 2024. Só que o produtor não pode deixar para vender lá no mês de março, abril, que talvez tenha uma super oferta de soja, e é um risco grande, né, João? E o alerta que a gente dá, como o mercado entrou nesse mês de junho com viés de baixa, e esse mês de junho é bem possível que as empresas de insumos comecem a puxar, principalmente o insumo no mercado internacional, a relação de troca e o poder de compra da soja, ele pode começar a ficar um pouco mais desfavorável para o produtor. Então, tem muito produtor ainda que não comprou nada de insumo, acreditando que vai cair muito, vai cair mais. E o que eu estou sentindo é que o mercado já caiu o que tinha que cair, agora já começou a querer subir. E é bem provável que vai subir. Ao mesmo tempo, a soja parece que não vai subir, em princípio, nesse começo de junho. É uma situação que pode ficar um pouco mais desfavorável para o produtor
se ele não se proteger, né, João? O produtor teve oportunidade de se proteger e agora ele começa a olhar uma fraqueza e pode cair mais, que nem eu citei. Esse novembro de Chicago aí, que é o novembro que é a safra americana, eu acho que ele tem grande chance de perder uns 11,5 essa semana, João. Só para... Não adianta a gente querer mentir para o produtor. Essa é uma análise técnica, olhando o que os investidores estão fazendo em Chicago, como eles estão pensando, dependendo como é vier o plantio aí no final da tarde, bem avançado, e as condições de clima estão bem favorável, não tem porquê deles não apostar um pouco na baixa, né? Eles vão tentar apostar na baixa. Bom, daqui a pouco você vai falar que talvez a única boa notícia é para a safrinha de milho no Brasil, isso lá no final do semestre, lá para frente de novembro. Mas antes, então, diante do que estamos vendo, vamos ao cenário dos negócios dentro do país. Negócios desta segunda-feira, Vlamir, andaram bem ou o pessoal já vendeu bem na semana quando ainda estava um pouco melhor? Olha, maio foi um mês que negociou muito, né, João? E agora, nesse começo de junho, hoje pela manhã, muito pouco. Aí o pessoal comentando, algum outro correndo para negociar aí, vendo que o mercado podia cair, mas muito abaixo do que seria o normal, né? Hoje, pelo que a gente viu, aí teve poucos negócios, talvez não chegue nem a 100 mil toneladas, que é um volume muito pequeno, né, para se negociar aí na primeira metade do dia de uma segunda-feira de junho, quando o normal é umas 300, 400 mil toneladas, à tarde mais umas 200, 300 seria o normal. É bem provável que feche o dia aí, talvez no máximo umas 200, 300 mil, ou praticamente metade, ou menos da metade do que seria o normal para esse período de começo de junho. Mercado já começa a dar sensibilidade baixista, com exceção do mercado gaúcho, que pela manhã mantinha as posições da sexta-feira, João. O balcão gaúcho hoje pela manhã começou em 119 e vai até 123, perto de Porto Rio Grande, ou seja, 119 ali na região das Missões, até 123 lá perto do Porto Rio Grande, muito parecido com sexta-feira. É provável que quem faz atualização no dia ou já está agora à tarde já derrube pelo menos R$1 nesse número aí. Com relação ao restante do sul e sudeste, esse já está enfrentando o mercado do dia. Hoje ele começa com 116, o balcão mais baixo aí no sul, entre sul e sudeste, e vai a 126 aí na região de Ponta Grossa. Na sexta-feira ele chegou a pagar 127 a 128 na região de Ponta Grossa. Ele caiu entre R$1 e R$2. E ele pagava no mínimo 118, hoje já fala 116, ou seja, balcão pagando praticamente R$2 menor que sexta-feira, João. Ou seja, os melhores momentos de balcão também já passaram, né? E aparentemente agora falta notícia nova. O dólar também está fraco hoje, que é um formador da cotação da soja, né? Então, balcão mais fraco nesse começo de semana, João. Essa é a notícia triste que a gente tem que dar, não adianta a gente esconder, né, João? E não adianta chorar, dizia o Fiore Gilhote. Então vamos agora aos lotes formados nas cooperativas nesta segunda-feira, Vlamir. Olha, João, começando aí lotes ali na região de Cruz Alta, hoje 132, na semana passada ele chegou a pagar 134, Passo Fundo hoje 133, na semana passada chegou a pagar 135, ou seja, 2 abaixo. Vamos ao mercado de lotes nos portos, mercado de Porto, Rio Grande, julho, 140,50, talvez agora à tarde 140, 141,50 no agosto, com 141 talvez à tarde. Esses mercados de lotes aí estão uns R$2 a R$3 menor que a semana passada. E ele já está cerca de R$4 abaixo do que pagou melhor aí nas últimas 2 semanas. Caiu, na média, R$4 em relação a 2 semanas. Mercado de lotes no Porto de Paranaguá, esse caindo mais, 136 aí no junho. Ele pagava 138, 139 semana passada. 138, 138,5 no julho com agosto. 139,5 no agosto com setembro. Esse pagou 145 na semana passada, ou seja, Paranaguá está quase R$5 abaixo do que foi o melhor momento da semana passada. É sinal de fraqueza. Tem muita soja para negociar. Nesse momento nós temos aí cerca de 92 milhões de toneladas de soja negociadas, mas ainda tem bastante, né? Uma safra que provavelmente ficou perto de 148 milhões. É muita soja. E o que a gente está começando a sentir é que muitos navios já estão cobertos. O Arco Norte também, a maioria dos navios estão cobertos.
e agora começa a cobrir o restante dos navios aqui dos portos da Sul, Sudeste, e aí quando cobre os navios, automaticamente, se não nomear novos navios, aí não tem muita pressão de compra nos portos também, né, João? E o mercado vai começar a olhar mais para o milho, né? De agora em diante, o milho vai ganhar força nos portos. Sim. E isso é fator aí que pode segurar a soja. Falaremos disso. Agora, a gente percebe isso, né? Eu peguei de Sorriso para Sinop, pelo amor de Deus, aquela 163, pelo amor de Deus. Bom, vamos lá. Nós falamos dos prêmios nos portos? Não, né? Como é que estamos nos prêmios? Olha, João, o prêmio deu uma enfraquecida, né? Porque ele vinha positivo. Olha aí, o prêmio do junho agora, né? O prêmio spot, vamos dizer assim. O comprador quer pagar 10. Ele pagava 15, 20 aí semana passada. O vendedor já quer 30. A semana passada que ele ia 40. O prêmio agosto. A prêmio agosto, o comprador pagava 40 na semana passada. E hoje quer pagar 30. Positivo, né? Semana passada o vendedor queria 70. Hoje ele quer 60. Então, se a gente olhar friamente, o prêmio da soja dessa safra já caiu 10 pontos em relação à semana passada. Safra nova, em fevereiro, menos 20 com menos 40, estável. Março, menos 30 com menos 55, estável. Abril, menos 35 com menos 60, estável. E o maio, menos 30 com menos 55, também estável. A safra 25 está estável. A safra atual parece que também começou a perder fôlego, não conseguiu mais avançar para compensar a queda de Chicago. Ou seja, hoje nós temos prêmio mais fraco, temos dólar mais fraco, Chicago mais fraco. Como é que tá? Começamos a semana aí de marcha ré. Eu vou dar 3 frases dos meus amigos aqui no meu YouTube. Do Sérgio Belotto foi o primeiro. Agora só nos resta, diz o Sérgio, torcer para o clima nos Estados Unidos dar problema. Já o Marcelo Maior disse, é importante que os preços caiam mais para reduzir o ímpeto de aumento de área. E o Ronei Gomes Pires complementa, aumentar a área de soja agora é vender a menos de $10 o bushel. Todos estão certos, né, Vlamir? Não, esses $10 eu não vejo isso aí no cenário, João, porque daí cai abaixo do custo de produção americano, né? Tá. E abaixo do custo de produção americano, o produtor americano não vende físico, e automaticamente, se não vende físico, o mercado tem que reagir, né? O comprador internacional sabe disso, então... Mas que ele pode cair um pouco mais, pode. E a gente tem que estar preparado para melhorar, né? A questão que o pessoal fala que não é para crescer a área é que a maioria das áreas que o pessoal comenta está no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, ainda onde que não tem muita área nova para crescer. Mas o pessoal tem que conhecer um pouco do restante do Brasil, né? Vai para o Pará, vai para Tocantins, vai para o Maranhão, vai para Roraima, vai para a parte do próprio Mato Grosso, que ainda tem pastagem que vai ser renovada. O pessoal da cana, muita cana vai ser renovada com soja por causa do bom preço do açúcar no mercado internacional, João. Então, essa é um fato que não tem volta, né? O pessoal da cana precisa renovar, precisa melhorar o potencial da cana, e ele vai renovar com soja, né, João? Não tem espaço para plantar amendoim em toda a área possível, aí que o pessoal vai querer renovar, né? Tá, nós vamos falar de arroz, vamos falar de feijão, vamos falar de gergelim. O pessoal lá em cima está muito otimista com o gergelim, mas assim, viu, Vlamir, nós fizemos uma pesquisa no nosso Clube do Tempo e Dinheiro, pode botar a tela aí do clube, um show de informação, e fizemos uma pesquisa entre os assinantes do clube, os privilegiados amigos que estão dentro do clube. Aí o telefone está aí na sua tela para você entrar no clube. E a pesquisa informa, Vlamir, que em termos de área, os produtores, são grandes produtores que estão conosco aí nesse clube, não pretendem aumentar a área, não. Também não vão diminuir, vão manter com investimentos adequados. Também não vão deixar de investir, de adubar, enfim, de fazer os tratos. Mas é investimento ali na medida, sem dar um passo maior que a perna. Já na área de equipamentos, de máquinas, aí sim, eles vão reduzir os investimentos e talvez ficar aí só na manutenção. Vlamir, vamos falar de milho, porque eu vi uma área de milho muito grande lá em cima, é o milho safrinha, que começou a ser colhido lá no norte de Mato Grosso. Vamos aos preços primeiramente e depois a gente mostra um vídeo que eu fiz lá do avião. Mostra aí, Gleidson, o preço
O milho, recuando bem, o milho também, o julho 4,40, hein, Vladimir? Setembro 4,47 com 75, dezembro 4,61 com 25, março 4 dólares com 74 por bushel. Milho recuando forte também, tal qual a soja agora. Deixa eu ver o milho no Brasil, B3 Base Campinas também no vermelho e perdendo forte também, 1,13 perde o vencimento julho, recua para 57 com 55, setembro 60 com 71, novembro 64 com 61, janeiro 68,55, Dom Vlamir. Olha, João, a B3 aí, ela está caindo porque a B3 ela tem uma base de formação de valor no mercado interno, que agora é colheita da safrinha, dólar, por causa que o dólar reflete no valor da exportação, e Chicago, né? Então, ela está com os fundamentos delas todos negativos, né? A Chicago está em queda hoje, dólar está em baixa e é a colheita da safrinha. Já no mercado de Chicago, ele está na onda do clima melhor e do relatório do final da tarde que vem com o plantio já lá perto do final, já com a maioria das áreas importantes plantadas. E como está chovendo dentro da normalidade, é uma pressão de liquidação. Mas ele já também, lá em Chicago, no caso da soja, do milho, ele está muito perto do fundo do poço aí. Porque na ordem de 4,20, 4,40 aí, de 4,20 a 4,40, ele bate no valor do custo de produção americano, que é a posição dezembro deles. Então ele já não tem muita janela para cair, porque o produtor vai parar de vender por lá, daí não tem venda de físico. Então, aparentemente, o milho tem um colchão aí, daqui uns 20, 30 pontos, ele pode começar a parar de cair, mesmo com o clima melhorado, né, João? Essa é a condição. E aqui no Brasil, é colheita, né? Colheita ele vai dançar aí conforme tem demanda, né? Mas o Porto, ele está segurando níveis muito parecidos aí, não está caindo tanto no Porto como mostra a B3 aí. Quanto está no Porto hoje? Olha, João, hoje Porto começa com 58,80 em Paranaguá, era 59 na sexta-feira, então está muito parecido. 59,5 em São Francisco, Santa Catarina, era 59,5 na sexta-feira. 60 ali no Porto Santos, também está igual a sexta-feira, ou seja, não teve grande flutuação negativa aí nesse primeiro meio-dia aí dessa segunda-feira. E Chicago está caindo mesmo, que teve anúncio de venda lá de milho americano para a Espanha, 110 mil toneladas, mas não acabou não ajudando muito lá o mercado americano de Chicago, que está olhando mais para a safra americana e para o umbigo americano para qualquer outro fator. Eles não estão olhando nem para a quebra da safra de milho lá da Argentina, por causa das cigarritas deles lá, que está trazendo um estrago violento e ainda não se sabe exatamente qual é o volume, mas eu acredito que deve perder mais de 10 milhões de toneladas ali na Argentina, que seria fator positivo para Chicago, mas não estão olhando para isso também. Tá, enquanto isso nós estávamos no Mato Grosso, você estava no oeste, eu estava no leste, ali no meio norte lá do Mato Grosso, entre Sorriso e Sinop. Eu fiz uma imagem do avião ali em Sinop, que é um paredão de milho, só que lá também é entremeado com áreas de algodão. Veja aí. Hein, Vlamir, a gente está acostumado já com essa imagem, mas a gente não se cansa de ficar impressionado, né, rapaz? É um planaltão. O Brasil é um paraíso, né, João? Ali no fundo, se não me engano, aquele é o Telespires ali, né? O rio também. Sim. A Matrinchã sai dali, o pessoal gosta de pescar, mas o lavoura de milho, em geral, aí tá dentro da normalidade, né? Tem perdas, mas é uma safra muito perto do normal esse ano. E lá no Paraná, o meu amigo Claudião Noro, lá de Céu Azul, ele já está na colheita. Veja a colheita do Cláudio, o milho dele.
Isso daí é a região de Cascavel, né? Essa é azul. E a gente viu esse milho sendo plantado, a gente acompanhou, muito bonito, está aí. Daqui a pouco o Cláudio vai passar para a gente o rendimento. Agora, quem não está bem, não está nada satisfeito com a sua safrinha, mas também não para, é o senhor João da Silva, lá de Rio Brilhante, Mato Grosso do Sul. Ele disse, ó, aqui tem muita palha, mas pouco grão. Veja aí. Bom dia, João Batista. Aqui é o João da Silva, Mato Grosso do Sul, Rio Brilhante. Começou a colheita da safrinha 2024. Só alegria. Estamos aí com 30 sacos por hectare. Fazer o que, né? Esse é o que Deus deu pra nós aí. Mas estamos tocando aí. Muita palha e pouco grão aí. Mas esse é o agro não para. Tamo junto. Brasil pra frente. Um abraço. E Xará, olha o milho dele. É muita palha mesmo. Hein, Flamir? Que pena, hein? É o milho que sofreu com a estiagem, calor, né, João? E tá deixando uma palhada boa, importante, né, para o solo e para a nova safra que vem pela frente, né? Mas essa região sul do Mato Grosso do Sul e parte do oeste, do noroeste do Paraná sofreu bastante. Então aí, ó, nessas regiões aí vai derrubar bastante a produtividade, né? Por isso que eu vejo que a safrinha vai ser muito menor que o ano passado, né? Tem lavoura boa pelo Brasil afora? Tem. Eu vi muita lavoura boa, mas esse ano tem uma safrinha bem menor, né? Ela foi bastante prejudicada pelo clima. Tá, agora vamos aos protestos dessa importação do arroz. Nós temos aí uma manchete da Agronotícias Brasil dizendo que a denúncia grave expõe o perigo da farsa do arroz. Por que farsa? Né? Porque antes das enchentes no Rio Grande do Sul, 84% da safra gaúcha já tinha sido colhida. Mas e bem antes, lá no comecinho, o governo petista estava dizendo que realmente queria fazer o estoque regulador, né? E eles ficam, o ministro está insistindo, o Fávaro está insistindo, não, temos que diversificar, botar nos armazéns da Conab. A gente já viu esse filme, já viu a corrupção que veio atrás disso. E aí o pessoal está protestando no Poder 360. Quando o governo começou a falar que ia importar arroz, barará, o preço subiu 11,31% durante a catástrofe lá no Rio Grande do Sul, diz a Abras, que é a Associação Brasileira dos Supermercados. 11,31%, subiu só no gogó. Será que eles estavam pensando isso exatamente, Blanda? Olha, João, a questão do arroz, como o arroz no mercado mundial está em alta, então essa alta no Brasil depois da colheita era esperado, né, que o arroz ia se valorizar um pouco. O que o governo fez? Ele foi só estimular para ter uma corrida altista mais rápida, né? Mas o mercado já perdeu esse fôlego altista, ele já começou a se acomodar no produtor e também já começa a aparecer promoção aí abaixo de R$ 25 na gôndola. Nesse último final de semana eu vi aí o pessoal de Santa Catarina nos mostrando aí promoção a R$ 22,98, arroz comercial ali de Santa Catarina. Ou seja, essa atitude do governo ela só vem prejudicar o setor que foi afetado pelo clima, né, João? Ele acabou estimulando a dona de casa a comprar muito arroz no mês de maio. Foi recorde histórico de venda de arroz em maio e o varejo aproveita, sim, se está com recorde histórico de demanda, se ele pode puxar um pouquinho o preço, ele aumenta, sim. Se a dona de casa quer levar mais, ela estava apavorada porque o governo apontou que ia faltar arroz e ela levou mais arroz, levou mais feijão para casa em maio, levou quase 1,5 milhão de toneladas de arroz no mês de maio, coisa que é recorde histórico, normalmente é abaixo de 900 mil por mês as vendas, então é uma demanda fortíssima. Provavelmente agora em junho e julho vai cair a demanda no varejo e o mercado se acomoda, João, é essa a questão. Só que o governo vai atrapalhar a vida do setor arrozeiro aí com essas importações, porque vai gastar muito dinheiro público, porque arroz vai chegar caro, e ele vai atrapalhar o setor arrozeiro para o setor se recuperar aí no segundo semestre. Vai ser um ano bem difícil para o setor aí, talvez. A expectativa era de crescimento de área aí do arroz, principalmente do Rio Grande do Sul. Muito produtor agora já ficou meio cauteloso. Será que vou plantar mais? Se o governo começar a meter o dedo na viola aí, ele atrapalha o mercado.
e se derrubar a cotação não paga o custo, o produtor já começou a repensar, né, João? Ali no Rio Grande do Sul, principalmente, né? Então, não acredita em arroz barato em lugar nenhum, não tem no Mercosul. E se começar a cair aqui dentro, o pessoal vai exportar o arroz brasileiro e o governo vai ter que importar mais, aí pagar mais subsídio lá para o arroz da Ásia. Bom, é importante também dizer o que você já antecipou no nosso evento de sexta-feira lá em Sorriso, você deixou muito bem claro que a dona de casa aproveitou e comprou, estocou arroz. Agora está estocada. Então vai dar uma baixada natural porque ela vai ficar 1, 2 meses sem comprar, porque está estocado. Então é um voo de galinha também no arroz. Vamos deixar isso bem claro, né? Porque ele está caindo. Bom, já falamos. E temos uma tela que é a nossa posição também, que é, pode colocar, Gleitos, comprando produtos de origem gaúcha, você está apoiando o Rio Grande do Sul, principalmente o arroz. Em todos os supermercados coerentes tem essa proposta aí, esse apelo, essa sugestão. Comprem produtos do Rio Grande do Sul para ajudar o Rio Grande do Sul, o grande Rio Grande do Sul. Certo, Vlamir? É certo, aí tem 2 marcas importantes aí, né? As 2 mais famosas, vamos dizer assim, hoje. O tio João, o tio Urbano. E não tem outro tio lá, L. mas a gente nem vai falar o nome. Não pode comprar o tio L. O tio L não. Viu? Agora sim, só para complementar, o Marcelo Líder está mandando informações para a gente da China. Falamos de feijão. Você deixou um cenário muito otimista para o feijão de exportação, mas tem um problema, né? Quer dizer, o chinês, o indiano, o mundo quer comprar o nosso feijão de qualidade, como é o arroz, né? De altíssima qualidade. Nós queremos vender, só que não tem o meio do campo, né? Que são os acordos comerciais. Até hoje, nós não temos um acordo comercial claro com a China. Então, quando um comprador e um vendedor se encontram, eles não conseguem fazer uma carta bancária porque os bancos daqui não aceitam o banco de lá. Fora as maracutaias nos portos. Mas a expectativa é muito boa, né, Vlamir? Conforme você disse lá no nosso encontro de Sorriso de Feijão. Olha, João, com relação ao feijão, existe um espaço gigantesco no mercado mundial. É muito importante o Brasil começar a se organizar. O setor tem que pressionar o governo aí para fazer esses acordos comerciais aí, principalmente agora com a China, né? Que nós vendemos quase tudo para a China, mas não temos acordo comercial de feijão. Nós tínhamos um acordo de importar feijão da China, mas não de exportar para eles. Então há importância abrir esses acordos, fazer esses acordos para que eles liberem a importação de feijão brasileiro, como a gente já tem um fluxo de feijão aí para a Índia e outros países. E nós precisamos mais acordos aí para exportar, né? Para dar condição do produtor exportar aí não só arroz, feijão. Feijão tem vários estilos, né? Como a gente também já está crescendo muito na presença aí do gergelim, né? No mercado global, também poderia fazer a presença do gergelim na China, que já é exportado para a Índia. Alternativas para o produtor, né, João? O Alcione da Solera, eu falei com ele, um grande exportador de feijão lá em Sorriso, ele mora em Lucas, estava me contando as dificuldades. Cara, ele diz assim, é impressionante, ele apoia o IBRAF, apoia a Apex, para fazer reuniões com as embaixadas e tal. Aí você vai num evento como esse lá na China, em Pequim, os chineses vêm ávidos, você abre a mala assim, eu quero. E não pode vender, cara, porque nós não temos acordo comercial. O feijão entra na China via Vietnã, você vende lá em Singapura para chegar. É um problema. Se nós superarmos essa barreira, nós vamos conseguir botar muitos dólares aqui no nosso país, viu, Vlamir Brandalize? Em vez de estar importando arroz que nem precisa, poderia estar correndo atrás para fazer esses acordos comerciais aí, para liberar o Brasil e dar condição para o produtor exportar, né, João? Não podemos perder a esperança, né? Porque isso passa. O tempo passa, dizia Fiore Gilhote. Obrigado, Vlamir, por hoje. Até amanhã, vamos em frente. É isso aí, João Batista. Começando uma semana. Vamos lá, uma semana. Semana meio nervosinha, né? Mas não é para assustar o produtor. É um fato, né? Um fato de uma leve queda aí, um leve viés de baixa na soja. Mas ele não vai despencar, não. Ele é um viés que a gente já esperava, né? Aquele voo de galinha ali. Agora está assentando e vai acomodar. Por enquanto, o suporte ainda está no 11,5. Tá. Principalmente os alunos do Belinello, do Maurício Belinello, sabem muito bem o que significa isso, esse vai e vem aí. Obrigado, até amanhã. Vlamir Brandalize. Até amanhã, João. Boa semana a todos. Deixa eu ver o preço do trigo, que estava subindo também pela manhã, como é que está agora?
porque ele estava puxando, subindo ao trigo, olha, perdendo 6,5 também. O julho, 6,72, setembro, 6,93,5, dezembro, 7,17 com 75, o março, 7 dólares e 35 por bushel. Avermelhou também para o trigo e nós estamos em cima das informações, Karina Botião. Vamos em frente. Estamos sim, João Batista. É hora da gente acompanhar o mercado da mandioca, um oferecimento do Simp e ABAN. Mercado de mandioca. Oferecimento Simp e ABAN. Olá, João. Olá a todos. Bom, novamente vamos conversar um pouco sobre o mercado de mandioca, de como o mercado se comportou na semana passada. E trazemos dados bastante interessantes mais uma vez, né? A semana passada, além do feriado, nós tivemos também chuvas, principalmente no início do período, nas principais regiões produtoras. E isso acabou tendo um impacto negativo sobre o avanço da colheita. Bom, somado a isso, nós tivemos também uma certa postergação de entregas por parte de alguns produtores, principalmente em razão da rentabilidade. E ressaltamos também, né, que uma parte desses produtores já começam a priorizar as atividades relacionadas ao plantio. Bom, o resultado foi uma diminuição de 13% no esmagamento de mandioca pela indústria de fécula, que ficou um pouco acima de 51 mil toneladas na semana. Mas ressaltamos ainda que, considerando 5 semanas do mês de maio, tivemos ainda um acréscimo de 20% no volume de moagem frente a abril, e esse volume ficou na casa de 290 mil toneladas. Bom, em relação à semana passada, essa diminuição na oferta acabou tendo impacto sobre os preços, né, que subiram na maioria das regiões produtoras. Na média, a média CPEA da semana passada subiu 1,2%, ficando em R$ 431, ou 0,75 centavos por grama. As altas mais consideráveis ocorreram no Paraná. No Paraná, as altas ocorreram nas 3 regiões que a gente acompanha, e a média do estado foi para R$ 448,42, 0,78 centavos por grama, uma alta de 1,4%. Já no oeste do estado de São Paulo, houve uma certa restrição na oferta, mas não foi tão grande quanto no Paraná, e ainda assim os preços tiveram uma leve alta de 0,8%. Bom, apesar das condições de clima, da diminuição de colheita por parte dos produtores, a elevada disponibilidade de mandioca que se tem no Mato Grosso do Sul ainda pressionou os preços estaduais, né? E a média daquele estado fechou em R$ 364,35, com queda de 0,7%. E Mato Grosso do Sul vem aí com os preços muito mais baixos em relação ao Paraná e estado de São Paulo, e isso tem levado algumas indústrias a se abastecerem nas regiões de Mato Grosso do Sul, tanto do extremo sul, região de Naviraí, Itaquiraí, Mundo Novo, quanto no sudeste do estado, Ivinhema, Deodápolis, Nova Andradina, entre outros, né? Na semana passada, o DERAL soltou para o Paraná os dados mais recentes de produção. E o órgão, né, mostra um crescimento de 6% na produção desse ano para o estado do Paraná, que deve ficar ali na casa de 3,7 milhões de toneladas. Esse resultado se dá em razão da produtividade 5% maior na média do estado e avanço de 2% na área disponível com mandioca no Paraná. Portanto, né, ainda há uma disponibilidade de raízes a serem colhidas no Paraná e ainda mais no Mato Grosso do Sul, que ainda tem um certo espaço para uma pressão sobre os valores. Bom, resta saber ali o que acontece no mercado dos derivados, que isso a gente vem falar numa próxima conversa.
Mercado de Mandioca tem o apoio do SIMP, Sindicato das Indústrias de Mandioca do Estado do Paraná, e da ABAN, Associação Brasileira das Indústrias Produtoras de Amido de Mandioca. E vamos conferir também, é claro, os preços dos hortifrutis, um oferecimento da LS Tractor. Oferecimento LS Tractor. Tratores projetados para o hortifruti. Comecinho do mês de junho, segunda-feira, vamos saber como estão as cotações dos hortifrutis, sempre com base no levantamento CPEA-Exalc-USP. E começamos aí pelo preço do leite, a média Brasil, o litro, R$ 2,45 com 76. A batata Asterix especial no atacado, saco com 25 quilos em São Paulo, R$ 230. A cenoura verão 3A lavada ao beneficiador, caixa com 20 quilos no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, R$ 125. O tomate salada longa vida AA no atacado, caixa aberta em Campinas, R$ 100. E a maçã Fuji embalada graúda K1 ao produtor, caixa de 18 quilos em Vacaria, R$ 146,50. Tá aí as cotações dessa segunda-feira para os hortifrutis. Eu vou agora para São Paulo falar mais uma vez com o Sérgio para a gente saber como estão os preços do café, as cotações de hoje, Sérgio. Olha, pelo menos nas negociações no mercado de Nova York abriram positivas, também as negociações no lado positivo em Londres. Vamos dar uma olhadinha como é que estão as cotações nesse momento em Nova York. Está aí, a café sobe 1,62%, em Nova York a 225,95. Vamos vencimento a vencimento, também a abertura com relação ao mercado de Nova York. Aí estão todas as posições, 226,25, uma alta de 1,75 para o julho, setembro 225,15, alta de 1,76%, dezembro 223,50, alta de 1,68%, março 222,20 centes de dólar por libra-peso, alta de 1,67%. O café abre, portanto, mês de junho no lado positivo, lembrando que maio encerrou também com uma variação, uma oscilação, uma volatilidade muito grande, de olho principalmente nas questões relacionadas à origem, produção do café arábica, aqui no Brasil, assim como a colheita do Conilon e o café Conilon ou Robusta lá no Vietnã. Lá na B3, vamos dar uma olhadinha em linha com o mercado de Nova York, só o vencimento de dezembro do ano que vem, que aí sim, do lado negativo. Mas todas as posições, setembro sobe 3,46% a $276,75 por saca, dezembro $272 e setembro de 2025 $260,30 também sobe. Só o dezembro $249 por saca. Bom, com relação ao café, sempre a gente mostra aqui a participação efetiva do Maílson lá de Araguari. Maílson mostra exatamente aquilo que está acontecendo com o café, que está praticamente em ponto de colheita. Olha só essas imagens, esse vídeo que ele mandou lá de Araguari, o Maílson Antunes Pereira. Dá uma olhadinha. Bom dia, João Batista. O cafezal, João Batista. Cada vez mais maduro. Daqui uns dias chega a hora da colheita. Olha esse aqui. Parece de mentira, né? Esse ponteiro aqui, ó. Belas imagens do repórter Maílson Antunes Pereira, lá de Araguari. E eu conversei com o Eduardo Carvalhais, que falou a respeito, fez um balanço do mês de maio, mas o que interessa é daqui para frente, junho em diante, o que vai acontecer com o café. O café continua ainda no foco das atenções, dúvidas em relação aos estoques e principalmente esse consumo mundial. O mundo vai precisar de 180 milhões de sacas de café. Olha só o que o Eduardo Carvalhais fala a respeito. Opa, nós temos essa imagem do Eduardo, aliás, do Carvalhais, que falou conosco no Clube de Assinantes na última sexta-feira. Dá uma olhadinha no comentário dele. Quer dizer, essas oscilações vão continuar e eu não vejo como parar com isso. Agora, não tem café sobrando
mesmo não sei qual vai ser exatamente o tamanho dessa safra brasileira, mas nós vamos usá-la inteira nas nossas exportações, no nosso consumo interno, que há pouco tempo a Inabic mostrou que continua em alta também o consumo brasileiro. O consumo na Ásia vem crescendo, o consumo na Europa, nos Estados Unidos. Então essas emoções vão continuar. E eu não vejo como se formar um colchão de reserva, um estoque grande nos próximos anos. Isso nós vamos continuar assistindo. A produção no Brasil pode crescer, tem condições de crescer, mas depende de duas coisas. Primeiro, do estímulo de preços e o segundo, do clima. Vamos ver se o clima estabiliza mais à frente. Não há previsão disso. Como eu disse, agora estamos aguardando a entrada do Laninha. Tudo isso vai fazer com que nós assistamos sempre essas altas fortes e baixas fortes. E no decorrer do próprio pregão, você sair de uma alta para uma baixa com muita rapidez. Só para finalizar, Karina Botião, o café em Londres, Robusta, hoje teve alta de 3,89%, fechou a $4.278 por tonelada. Karina Botião. Obrigada, Sérgio Braga. Daqui a pouquinho você volta com as notícias da pecuária. Eu quero falar agora do Dr. Alexandre Gazola, que está em Erechim, no Rio Grande do Sul, e fala um pouco mais sobre esse momento do agro brasileiro. A gente sabe mais agora no quadro Acompanhamento da Safra, um apoio da Risa Sementes. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Oferece Acompanhamento da Safra, com Alexandre Gazola. Boa tarde, amigos do Tempo e Dinheiro. Hoje falamos aqui de Erechim, Rio Grande do Sul. Gostaríamos de fazer um breve relato do momento do agro brasileiro. Primeiro ponto, Rio Grande do Sul em condições de clima favorável, sol, temperatura em torno de 12 a 15 graus. Isso vai favorecer o início do plantio do trigo em algumas regiões, não só no Rio Grande do Sul, mas no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná e parte de São Paulo, parte do Paraná e parte de São Paulo. Então, dependente aí de condições de clima e temperatura para iniciar, como é o caso do Rio Grande do Sul, que temos muito poucas áreas até o momento semeadas com trigo, mas também dar continuidade nos outros estados, né? Quando a gente fala trigo, a gente fala cereais de inverno, né? Trigo, cevada, canola, aveia branca, aveia preta, plantas de cobertura, mix de plantas de cobertura, que a gente precisa destacar que são extremamente importantes para a proteção do solo também. Não é só visando nossas plantas de inverno, digamos assim, não é só visando grão, mas visa também cobertura das lavouras, né? Então são pontos importantes. Quanto ao Rio Grande do Sul, essas condições adequadas vão permitir o produtor organizar a lavoura, digamos assim, as áreas que teve erosão, para o plantio do trigo. As áreas de arroz, seguimos discutindo aí e avaliando os impactos que teve com o excesso de chuva. Lembrando que não são todas as áreas, são algumas áreas. Grande abraço. Com sementes de alta qualidade e conhecimento, trabalhamos para difundir o capim como ferramenta de produtividade na agricultura e pecuária. Risa Sementes, semeando o agronegócio do futuro. Pois é, falamos de plantio, é hora da gente falar também sobre as finanças do agro. É hora de Agrofinanças com Giovanni Lorenzon, um apoio da Lotus Biosoluções. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Oferece Agrofinanças com Giovanni Lorenzon. Boa tarde, Giovanni. Boa semana para você. O que a gente tem de destaque para essa segunda-feira? Boa tarde, Karina. Boa tarde a todos. Uma boa semana para todos nós, né? Karina, estamos vendo o dólar hoje na faixa dos 5,23. Sexta-feira, em 5,25. Está caindo um pouquinho por ajuste, mas o que vale a pena a gente destacar é que a tendência continua de alta. E o dólar e o real certamente vai continuar em maio com a maior desvalorização entre todas as moedas do G20. Em abril, por exemplo, Karina, nós estamos dando uma olhada, vou pegar minha colinha aqui, o real desvalorizou 4,52%. Praticamente o dobro do segundo colocado, que foi o yuan sul-coreano e o rublo russo.
Ainda não há uma visão dessas outras moedas em relação a maio, mas com certeza o Brasil, o real brasileiro, vai continuar nessa toada de desvalorização. Bom, em primeiro lugar, olhando a cena doméstica, nós temos aqui desde abril, quando o governo mudou a meta fiscal. Aí o mercado já se alterou. Ao mesmo tempo, o foco já começou a apontar que a Selic não iria cair, como de fato não caiu, o 0,50 ponto percentual. Inflação também um pouco mais alta. Olhando agora do ponto de vista externo, o que nós temos é o seguinte: os juros nos Estados Unidos ainda estão num patamar muito elevado. E o que acontece com o patamar elevado dos juros? Nós temos, então, o quê? Os investidores na Europa, nos Estados Unidos, liquidam as suas posições, por exemplo, em aplicações financeiras, nas suas moedas locais, para investir em dólar. E isso faz o quê? Faz com que aumente, portanto, uma demanda por dólar. Então, o dólar tem subido no mundo inteiro. Ah, mas por que o Brasil perde mais? Porque, como nós dissemos, tem essas questões domésticas. Agora, a gente precisa combinar e não entrar muito em terrorismo, porque não vamos comparar o dólar com o riad da Arábia Saudita, o peso argentino que ganhou do Brasil de lavada em abril, né? E certamente vai ganhar também em maio, com uma desvalorização muito menor, e outras moedas, porque a maioria não tem a menor liquidez. Quem que quer peso argentino? Ninguém, né? Mesmo o won sul-coreano também não tem muita liquidez do ponto de vista... Então, é uma economia considerada de primeiro mundo, mas não tem o peso da economia brasileira. De todo modo, vamos reforçar aqui o que o Belinello também já vem falando aqui no Tempo e Dinheiro. Ainda há uma tendência de alta e o investidor que quiser fazer um hedge em dólar no mercado futuro, principalmente no mini dólar, que tem um valor de entrada menor, deve procurar aí olhar com carinho esse mercado. Volto com você, Karina. Giovanni, muito obrigada. Boa tarde para você. Uma boa tarde também para todos. Lembrando que esse quadro foi um apoio da Lotus Biosoluções. Um novo conceito em nutrição vegetal que está oferecendo para agricultores de todo o Brasil mais produtividade. Lotus Biosoluções, excelência em produtividade. Vamos então falar agora do mercado de commodities com o João Batista e o Maurício Belinello. Prazer falar contigo, seja bem-vindo. Obrigado, João, boa tarde a todos. Pois é, muito importante aí estar com você hoje, porque as commodities as mais pesadas, petróleo, por exemplo, estão desabando, a gente precisa te ouvir. E a soja é aquilo que o Vlamir falou, né? Agora é só se lamentar, mas enquanto o Vlamir dizia assim, daqui para frente vai ser difícil ter alguma surpresa de alta, eu memorizava e sempre dizia, né, repetindo a sua frase, quem está travado, quem está operando com 6 meses à frente na Bolsa, deve estar tranquilo hoje. É isso, né, Maurício? É exatamente isso, João. É assim, né? Engraçado que quanto mais o tempo vai passando para mim, né, menos eu fico ansioso com esses movimentos, até porque eu falei aqui, né, ao vivo, que para mim a próxima pernada da soja ela estava realmente sinalizando uma exaustão daquele movimento. Eu ainda não desanimei totalmente, não sendo bem sincero, mas é aquilo, não dá para você, no milho mesmo, comentei também, falei do boi, inclusive, né, também, que segue subindo. Então, assim, para mim está tudo dentro do que a gente imaginava. O dólar mesmo, que eu comentei, que iria ter movimento de alta. Hoje ele tentou bater os 5,28 no spot, 5,27
né? Um movimento bem forte também. Então é assim, eu acho que o papel principal do agricultor, ou o que ele deveria lembrar, e chega a ser até triste às vezes de ouvir isso, né? Porque eu vejo no chat aqui que infelizmente você vê que não muda a postura de muita gente. São eternas pessoas reclamando do que quer que seja que aconteça depois. Se subiu é porque subiu, se caiu é porque caiu, porque no final das contas não se movimentaram antes e agora só podem contabilizar prejuízo, né? Defender preços, defender seu dinheiro, defender seu patrimônio, deveria ser tão ou mais importante do que você ser o cara que mais produz sacas por hectare na sua região, né? Como diz outro, né, João? Ser o vencedor entre aqueles que vai perder dinheiro não vai adiantar grande coisa, né? Aquele cara que mais produziu sacas, mas que no final das contas tem prejuízo. Do que adianta isso? Né? Que atividade é essa que você vive no risco o dia inteiro? E detalhe, você vive no risco o dia inteiro porque você quer. Desculpe falar, mas eu tenho que ser o cara que vai trazer você para a realidade. Né? Falamos do dólar aqui, o que é que você fez? Falamos da soja, o que é que você fez? Falamos do prêmio, o que é que você fez? Né? Ou seja, janelas enormes foram abertas. Hoje, por exemplo, João, a gente travou já para 25, dólar a 5,43, entende? Para o ano que vem. É isso. Começa agora, mas tem que ser feito todo dia. É sempre lembrando que a trava de dólar mais indicada é por NDF, que é baratinho, pelo menos não tem que fazer margem nenhuma, como lá no mercado de futuros, muito menos comprar prêmios nas opções. É NDF, N de Nair, D de dado, F de faca, NDF com o seu gerente. Só que é um mercado a termo. Se você travar a baixa, ótimo. Se subir, negão. Aí você... Agora, opções não. Opções são flexíveis, é um papel. Você põe para vender, é um direito que você tem de vender. É uma oportunidade, enfim. O Gleidson, põe para a gente a tela do curso que nós estamos encerrando essa semana. Aliás, estamos abrindo as inscrições a partir de hoje, né, professor? As inscrições para... É isso? Então, a gente está esperando o pessoal entrar no grupo. Muita gente mandou mensagem para a Kátia que está interessado no curso, mas não entrou no grupo, recebe uma mensagem, né? Então, vocês que receberam, que entraram em contato com a Kátia, ela mandou uma mensagem que vai um link para você entrar num grupo silenciado, onde a gente vai falar com vocês já sobre isso. Mas é isso, João, tem que estar lá. O pessoal fica mandando mensagem para mim no privado, mandar mensagem para você, né? Tem que estar lá para poder participar dessa turma. De novo, né? Você que tem que ter assim, eu acho que você tem que ser o maior interessado em mudar a realidade da sua vida, entende? Sendo bem sincero, né? Imagina, hoje, por exemplo, nesse caso do dólar hoje, a gente está fazendo uma defesa agora, João, mais ou menos 60 centavos, 65 centavos abaixo do fundo do dólar, né? Isso dá 13%, 14% acima. Quanto que isso dá em reais, né? Na saca? Né? Faça isso no milho, faça isso na soja, faça isso no café, faça isso no boi, faça isso com cada um dos 3 componentes, porque assim, ó, sendo bem sincero, João, eu pessoalmente começo a ficar até um pouco incomodado às vezes, quando eu vejo as mesmas pessoas reclamando sempre, a vida toda, que está tudo ruim, não consigo ganhar dinheiro, essa produção, e o boi, e o político A, e o político B, e os preços sobem, os preços caem, as oportunidades passam aos milhões na frente dele, e ele sempre se preocupa em encontrar quem é o responsável. O responsável é sempre você. O responsável é você que deveria aprender como seu comprador atua todo dia. O Brandalize prega muito que você que trabalha com soja, com commodities de bolsas, as softs também, para você negociar em Chicago, Nova York, direto do seu celular, né, sem intermediários. No Brasil, já o milho e o boi é em reais, através da B3. Então aprenda, porque não adianta você ficar na mão da corretora, você tem que dizer, fulano, eu quero isso. Então, seja o porta-voz de si mesmo, esteja no controle. Como é que você faz isso? Aprendendo. Então, está aí uma opção, uma possibilidade de você aprender, que é a nossa 16ª turma. Entre na 16ª turma do nosso curso de Introdução aos Mercados de Commodities para você aprender. São 10 aulas já gravadas sobre petróleo, sobre dólar, sobre isso, sobre aquilo, que isso e aquilo afetam o seu bolso, o valor do seu produto, seja soja, seja boi, porque ele não navega sozinho. Quais são as influências? Aprenda a estudar, você tem que estudar. Você é um operador de mercado, não é só plantador, criador. Então, sim, tenha informação. O telefone está aí, é um telefone, como disse o Belinello, para você mandar uma mensagem, não para conversar. Ó. Sou fulano, sou o João Batista, quero participar do curso. Ligue para mim, só isso. Aí, claro, através do contato com a Kátia Delfino, ela vai te colocar na turma. 199-8907-8047, 199-8907-8047.
Ô Gleidson, põe para a gente aí os valores, como é que está indo o mercado agora. Eu estou querendo que o Belinello... Sim, nós estamos vendo aí a queda da soja, do milho, do trigo, dos grãos lá em Chicago. O café está subindo, o açúcar está até subindo bem, o algodão está caindo muito forte junto com o petróleo. O algodão segue o petróleo. A OPEP se reuniu para cortar o petróleo. No momento que eles se reuniram, eles deixaram claro para o mercado que estava cheio de petróleo, né, professor? Por isso que está caindo. Bom, na verdade, saíram indicadores muito ruins nos Estados Unidos hoje. Logo saíram os relatórios, né, o petróleo despencou. Ele estava até subindo naquele momento, ele chegou a bater 77,50, ele está agora a 74,23. Então é isso, os Estados Unidos estão com projeções bem desanimadoras daqui para frente, o mercado por lá está bem bicudo e o petróleo sentiu isso hoje, nesse momento, caindo bem mais de 3% de queda, quase 4% de queda. E eu pessoalmente acredito que isso é uma tendência que tende a ficar por alguns tempos, por enquanto, né? A situação não está nada boa nos Estados Unidos mesmo, né? O que, por exemplo, João, que o mercado imaginava da questão de 2 meses atrás, 3 meses, de que a gente teria 4 cortes de juros nesse ano nos Estados Unidos, provavelmente nem teremos corte de juros nos Estados Unidos se bobear esse ano. Tamanha a perspectiva de que as coisas lá, o mercado segue muito aquecido, porém sem capacidade de crescimento. O mercado não consegue desacelerar, o que é muito importante dentro do ciclo econômico, e isso agora coloca perspectivas bem ruins, especialmente para o petróleo, que é um ativo central nesse sentido, né, João? Pois é, por que nós mostramos isso? Para você sentir que as coisas mudam muito rapidamente conforme os acontecimentos. E você não pode ficar só assistindo, senão sobra para você, meu amigo. Pois é, então aprenda. E olha, digo mais uma vez, isso tanto serve para boi, para milho, para algodão, açúcar, etc., para todas as commodities, tudo que é negociado em bolsa, e essencialmente também para qualquer tamanho de produtor, essencialmente os pequenos. Nós estamos muito preocupados com os pequenos produtores, que são as primeiras e principais vítimas dessas oscilações. Cara, é tão fácil aprender, porque são 10 aulas gravadas e depois você vai para 3 aulas de tirar dúvidas, 2 horas de cada aula, 6 horas para você perguntar, Belinello, como é que é isso, como é que é aquilo? E aí você fica bom pra caramba, sabendo como é que o seu comprador age. Então venha para a luz também, participe conosco do nosso curso de introdução, certo, professor Belinello? Exatamente isso, João. O agricultor tem que trazer para si essa responsabilidade. Não espere por político nenhum, não espere por corretora nenhuma, não espere por trade nenhuma, não espere pelos seus pais, não espere por ninguém. Porque mercado, ninguém vai atrás de você para te encontrar ou para te oferecer uma melhor saída, do qual você é o único responsável, né? Olha que legal, a safra da soja está indo embora, milho safrinha está chegando aí, as reclamações do milho começaram. Milho safrinha vai embora, vão retomar as reclamações da soja verão. Por quê? Porque no final das contas o mercado ele vai ser sempre dividido em 2 grupos, João. Aqueles que reclamam e aqueles que ganham dinheiro. Geralmente o segundo grupo é dos que menos falam. Então fiquem sempre muito alerta. Você pode escolher qual desses 2 lados que você vai querer fazer parte. Daqueles que vão sempre encontrar um responsável pelo qual você está perdendo muito dinheiro, ou daqueles que vão encontrar uma forma de conseguir fazer melhor. Fazer melhor quando? Começa hoje. Ah, não sei nada. Que bom. Começa porque no final das contas, olha quantas safras que eu e João venhamos falando aqui. Há quantos anos já, quantas safras se passaram e você ainda está aí. Vem com a gente, não perde tempo. João, a gente se fala amanhã. Certinho, professor Belinello. Lembrando sempre, né, naquela famosa frase, né? Quando todo mundo está chorando, tem alguns que vendem lenço. Venha para cá você também. E vamos em frente. Até amanhã, Belinello. Muito bom, Karina. Que bom, que belo programa. Ainda temos os preços do boi. Vamos em frente. Temos sim, João Batista. Vamos então às notícias da pecuária com Sérgio Braga. O mês de junho começa como terminou o mês de maio. O mês de maio acumulou uma queda de 3,58% para a arroba do boi gordo, pelo indicador CPE-Exal, que reposição também caiu. E o mês de junho começa com a pressão cada vez maior da indústria, com alongamento de escalas, de abate, enfim, essa história que o pecuarista tem acompanhado, e principalmente com relação ao clima, né? Clima mais seco, mais frio em algumas regiões, pastagens começam a ficar deterioradas, os custos com a suplementação sobem também, e o produtor acaba desovando esses animais e as escalas de abate aumentam em todo o país. Lá na B3, o que acontece hoje? Um negócio
O mercado segue aí praticamente com negociações mistas. Até então vinha só com vencimento mais curto no negativo, mas até agora o agosto também voltou a operar do lado negativo da tabela. Começando aí pelo junho, que é o mais negociado, vencimento 225,75, cai 0,13%, praticamente estável julho a 233 por arroba, agosto 234,15 estável, mais no vermelho, setembro 237,15 por arroba, 0,27% de variação positiva. Indicador CPEA-Exalc, sexta-feira 221,15, recuou 0,16%. A apuração feita pela Scott Consultoria em 32 praças, duas em queda, uma apenas apresentou variação positiva, permanece aí São Paulo, Barreto, Saraçatuba, arroba prazo, boi comum 218,50, Espírito Santo 194, Rio de Janeiro 202, no Rio Grande do Sul, primeiro, o quilo a prazo no oeste a 8,30, na próxima tela a gente vê Pelotas a 8,35 a prazo, também o quilo. Sul da Bahia, 192, permanece Alagoas, 231,50 por arroba a prazo. Marabá, no Pará, R$ 197 por arroba a prazo. Iberville Neto comenta a abertura dos negócios nesse mês de junho, dessa pressão que está sendo exercida aí no mercado já nesse comecinho de mês. Olá, Iberville. Olá, Braga, olá a todos. Braga, esse começo de semana de pouca movimentação, mas o que a gente tem de cara do mercado foi que na última semana nós tivemos uma movimentação menor devido ao feriado, então isso usou uma parte daquelas escalas mais confortáveis. A gente não está falando aqui de programações de abate apertadas, mas diminuiu um pouco a tranquilidade da indústria, aquela escala mais alongada ao longo da última semana. Essas programações foram sendo gastas aí pelos dias de negócios mais parados, em decorrência também do feriado. Agora, estamos entrando em junho, o pagamento dos salários deve beneficiar o escoamento, as exportações, os dados que nós temos até o momento são de que maio foram muito bem, as exportações em maio, e para junho nós não temos expectativa de uma alteração nesse bom fluxo de carne para o exterior. Então, vamos acompanhando, sempre de olho nessa oferta, até quando que essa desova de final de safra vai seguir um pouco mais confortável, pensando em disponibilidade de gado para a indústria e possibilidade de pressionar as cotações. Mas a última semana ela foi de uma sinalização de diminuição das programações de abate. Vamos ver como que o mercado começa agora, entre hoje e amanhã, para a gente ver se isso vai ser um início de um cenário um pouco mais firme, ou se foi realmente só o efeito do feriado, tirando os produtores das vendas. Por hoje é só, um abraço e até mais. Obrigado, Iberville. Até a próxima. Karina Botião, com você. Obrigada, Sérgio. Boa tarde para você. Boa semana. Igualmente para todos nós. João Batista, tem mais algum recado, João? Sim, tem sim uma informação que vem da Mariane Vieira. Ela é pecuarista com a família dela lá em Alta Floresta. Ela fez o curso do Belinello. E olha o que ela nos passou agora. Olha, realizamos uma operação de call. Call é participar de alta lá na B3 do Boi Gordo em fevereiro. Aí lá em fevereiro ela comprou o maio. Aí agora, hoje, eles venderam no físico o boi dela, o boi da família, 210 por arroba no físico, 210, e ganhou R$7 a mais na bolsa, porque ela participou de uma call agora para maio. Ou seja, a arroba dela saiu por 217, Karina e amigos. E aí ela já mandou outra mensagem. Estamos analisando outra entrada de call para novembro ou dezembro. Aproveitando Como a gente informação, costuma dizer, né, Serginho? Né, Karina? Conhecimento liberta. E vamos em frente. Vamos em frente. Obrigada, João. Boa tarde para você. Boa tarde, Sérgio, mais uma vez. E boa tarde para você aí de casa que nos acompanhou em mais uma edição. Amanhã a gente está de volta. Até lá. Tchau, tchau.